Bom dia! Bom dia, Eduardo! Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. Bom dia, prof. Oi. Eduardo, muito bom ter você aqui com a gente. Então, estão presentes aí Rian, Gabriela, Laura, João, Pietra, Presente. Carla e Eduardo. E eu? Tu não falaste meu nome. Você, eu falei o primeiro, Rian. Ah, sério? Nossa, Sim, senhor. tô me sentindo especial agora. Ai, gente, tudo bem? Como passaram o final de semana? Bem. Então vamos lá. Iniciando a nossa nova fase, agora nós vamos ter um encontro praticamente diários, né? Eba! Vocês já estão vendo, né, a minha tela. Aham. Eu já vou ativar a minha câmera aqui para ver vocês, para vocês me verem. Tá. Estão me vendo agora? Sim. Aula sobre o quê? É aula de matemática sobre Ai, meu Deus. Quase quebrei meu controle. semelhança de polígonos e de triângulos. Ok? Pessoal, se vocês quiserem me acompanhar na página 171 a 179. É até bom vocês pegarem o material de vocês, que eu vou resolver, se eu não me engano, 1 ou 2 exercícios com vocês que tem lá na apostila, tá? Para ajudar vocês um pouquinho. Certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência, né, no nosso estudo de semelhança, porque a gente já estudou o Teorema de Tales, né? Falamos do Teorema de Tales no triângulo, já trabalhando um pouquinho do conceito de semelhança. Hoje nós vamos falar o que são polígonos semelhantes e as características, né, de um triângulo semelhante, sem usar, no caso, o Teorema de Tales. Ok? Então, vamos lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente, pode interromper a prof, perguntar, sem problema nenhum. Nós estamos na sala de aula normal, tá? Então, aqui, semelhança de polígonos. O que vocês observam aqui, ó? Nós temos 3... Ah, o prof, calma aí. Quem vai ser o ajudante do dia? Tem que ser o Eduardo, né? É O verdade? ajudante do dia vai ser o Eduardo. Tem que ser o Eduardo, se ele O Eduardo. aceitar. Eu já Não, fiz que aceitar, não tem escolha. Eu já fiz a Tá chamada. bom, mas quem... E agora Não, vai vocês vão... ser o Eduardo. Quando tiver uma pergunta, agora você tem que fazer, tá? Participar da aula. Beleza? Fica mais interativa a nossa aula. Eu acho que fica melhor, tanto para mim quanto para vocês, que daí vocês realmente participam do que a gente está construindo aqui do conhecimento, tá? Então, gente, nós observamos aqui, ó, nós temos 3 imagens. Nessas 3 imagens, o que vocês observam de diferente nela? São 3 retângulos, certo? Tem alguma coisa de diferente entre esses 3? O tamanho. Exatamente. Não é? Somente o tamanho, né? Essas imagens, elas só se diferem pelo tamanho um do outro, mas todos são retângulos, né? Então, quando isso acontece, a gente diz que essas figuras são semelhantes, tá? Então, ó, elas representam retângulos em escalas diferentes. Observe que os 3 retângulos têm mesma forma, mas tamanhos diferentes, que foi aquilo que o Rian falou. Então, nós classificamos figuras que têm características semelhantes, né, como figuras semelhantes, igual uma foto, né? Você tem a foto no tamanho 3x4, uma foto um pouco maior, né, aquela 10x15, se eu não me engano, e nós temos a possibilidade de aumentar ainda mais o tamanho de uma foto. Então, quando a gente pega fotos que são reprodução uma da outra, só que com tamanhos diferentes, a gente diz que a gente tem ali o quê? Uma imagem semelhante, tá? Não igual, porque a gente tem tamanhos diferentes, mas elas são semelhantes. Só um minutinho que tem alguém tentando ingressar na nossa aula. Natália. Bom dia, Nath. Já iniciamos, tá? Coloquei para gravar, né, gente? Sim. Então,
O que a gente observa ali nessa figura? Na figura podemos identificar AB, né, ó, A até B, que corresponde à largura do nosso retângulo, nos 3 casos, ó, AB. Então, aqui, AB mede 6 centímetros, aqui, AB mede 4,5 centímetros, e no terceiro, né, na figura C, o AB mede 3,9 centímetros. O CD, que é a distância entre o C e o D, que representa a largura do nosso retângulo. Na figura A, a largura do nosso retângulo é 2 centímetros. Na figura B, o nosso retângulo tem largura 1,5. E na figura C, o nosso retângulo tem largura 1,3 centímetros, tá? E nós temos os ângulos alfa, beta e gama, certo? Alfa, beta e gama, que representam o quê? O ângulo formado entre essas duas semi-retas que a gente citou aqui, né? Segmentos de reta, melhor dizendo, né? O AB e o CD em cada um dos nossos retângulos aqui. Assim, gente, nós podemos, ó, se a gente pegar os segmentos de reta AB e CD e os ângulos alfa, beta e gama das figuras, podemos organizar uma tabela. Então, a figura C tem medida AB 3,9, CD 1,3 e o ângulo de 90 graus. A figura B, 4,5, né, de largura, de comprimento, desculpa, 1,5 de largura e 90 graus é o ângulo beta. E na figura A, nós temos 6 centímetros de comprimento, 2 de largura e um ângulo formado de 90 graus aqui, certo? Observe que os ângulos correspondentes nas 3 figuras têm o quê? Mesma medida, ó, todos os ângulos são iguais, 90 graus. E quem é esse ângulo correspondente? Ó, é esse ângulo aqui, ó, são correspondentes, porque eles estão sendo traçados na mesma posição da figura. Vocês viram que está invertido ali, né? Mas como é igual, não vai fazer diferença aqui para nós o valor, tá? Aqui é o gama, né? E aqui é o alfa. Isso, na tabela. E as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Ou seja, o que significa ser proporcional? Ser proporcional significa a igualdade, né? A proporcionalidade, a igualdade entre duas razões. E quem são essas razões? Se eu pegar o comprimento do meu retângulo C e dividir pela largura dele, eu vou conseguir uma determinada medida, certo? Que nesse caso aqui vai dar 3. Se eu fizer a mesma coisa na figura B, pegar o comprimento, dividir pela largura, 4,5 dividido por 1,5, eu também vou conseguir uma razão. E essa razão também é igual a 3. Se eu dividir isso por isso, vamos colocar aqui, ó, 3, e aqui também é 3. A mesma coisa na figura A. Se eu dividir o comprimento pela largura, eu também vou conseguir uma razão 3. Só um minutinho. Quem será que está tentando entrar agora? Ninguém? Alguém chamou, mas não está aqui. Então, vamos continuar. Eu sei quem é, o Patata Chernobyl. Ah, quem é? Patata Chernobyl? Quem se lembra? Não sei. Patata Quem é? Chernobyl, meu Deus, Ryan. Quem é? Eu não sei. Não, professora, não é ninguém. Não é ninguém, professora. Ai, Rian. Então, vamos continuar lá na nossa apresentação. Então, gente, o que a gente observou aqui? Que as 3 razões são iguais, certo? Então, logo, nós podemos afirmar que existe uma correspondência, né, de proporcionalidade, que existe uma proporcionalidade da divisão da medida do comprimento pela largura dos 3 retângulos. Nesse caso, então, que ó, 3,9 por 1,3, 4,5 por 1,5 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a gente pode afirmar que existe o quê? Uma proporcionalidade entre os segmentos desses retângulos, né? De um para o outro. Quando isso acontece, a gente diz que as nossas figuras são o quê? Semelhantes, tá?
Então, para que uma figura seja semelhante, a gente tem que ter os ângulos correspondentes de mesma medida. No caso aqui, o nosso ângulo considerado foi o ângulo traçado, né, entre os dois segmentos de reta, comprimento e largura, que era 90 graus, ok? As medidas dos segmentos dos lados, no caso, tem que ser proporcionais e os elementos têm que ser comuns, tem que ter a mesma quantidade de lados, mesma quantidade de ângulos e tudo mais, tá? Tem que ser o mesmo objeto, só que com tamanhos diferentes. Então, existindo essas três características, né, a gente diz que uma imagem, uma figura é semelhante à outra. Assim como a prof falou na foto lá, né? A ampliação de fotos. Então, se vocês lá na página da apostila, vocês estão com a apostila na mão? Se vocês observarem lá, tem uma foto, né? Que traz ali uma representação. Deixa eu pegar aqui. A imagem original e uma imagem ampliada e uma imagem reduzida de uma pedra, né? Que foi, assim, trabalhada, né, com a ação do tempo. Então, ela tem... É a mesma foto, só que em 3 tamanhos diferentes. Então, a gente pode afirmar que aquelas figuras ali, elas são o quê? Semelhantes, tá? Porque tem essa questão da proporcionalidade entre os segmentos formados e os ângulos internos também, os ângulos correspondentes são todos iguais. Agora, falando de polígono, será que muda para um polígono ser semelhante ao outro? Né? Então, vamos considerar o polígono ABCD e o polígono A', B', C' e D' nas figuras. Então, nós temos aqui, ó, esses dois quadriláteros, ok? Então, nós temos aqui, ó, o ABCD, né? E nós temos o A', B', C', D'. Gente, o que são lados correspondentes? São os lados que se referem à mesma posição, né? O mesmo elemento do polígono. Então, esse lado AB corresponde a quem? Ao lado A', B'. O lado BC, aqui, ó, corresponde a quem? Ao lado B', C'. O CD corresponde ao C', D'. E o DA corresponde ao D', A', tá? Isso que é correspondente. E o ângulo é exatamente a mesma coisa, tá? Correspondência. O B corresponde ao B', o C corresponde ao C' e assim por diante. Oi, Enzo, nós já começamos a aula, tá? Então tá. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes. Essas marcações que vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem 3 risquinhos, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 4, é para demonstrar quem são os ângulos correspondentes. E quando eles têm a mesma quantidade de sinais ali, de risquinhos, significa que eles têm mesma medida, tá? Então, os ângulos correspondentes são congruentes. O B é exatamente da mesma medida do B'. O A' igual ao A. O C igual ao C'. O D igual ao D'. Tá? Então, isso significa ser congruente, ter mesma medida. Os lados correspondentes ou homólogos significa a mesma coisa, tá? Às vezes, se aparecer essa palavrinha para vocês, então é que corresponde, tá? Os lados correspondentes ou homólogos são proporcionais. Como que eu sei isso? Eu tenho que fazer a razão entre os lados correspondentes e ver se a razão entre todos os outros é a mesma coisa. Então, eu vou pegar o AB e dividir por A', B'. Se for igual a divisão de DA para D', A', então a gente diz que tem uma proporcionalidade. No caso aqui são 4 lados, os 4 lados têm que ser proporcionais. Tem que existir a mesma razão entre os lados correspondentes para que todos eles formem uma proporção, certo? Então, aqui nós pegamos lá, ó, 3,8, que é o AB, dividido por 5,7, é igual a 4. Vocês estão vendo que eu estou vindo daqui para cá, né? Do primeiro para o segundo. Eu não posso pegar uma medida do primeiro para o segundo e a outra do segundo para o primeiro, que vai dar errado. Tem que respeitar aquela ordem de proporcionalidade, tá? Lembra lá? São proporcionais em uma determinada
ordem. Então, é nessa ordem que a gente está trabalhando. Ah, prof, e se eu fizer daqui para cá, todos, vai dar também proporcional? Também vai ter proporcionalidade, certo? Só que eu tenho que sempre respeitar a mesma ordem. Então, ó, 2,4, que é o CD, por 3,6, que é o C', D', e aqui o último, que é 2 do DA, dividido por D', A', 2/3. Então, todas essas razões são iguais a quanto? 2/3. Então, existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos desse nosso polígono. Assim, nós podemos concluir que os polígonos A, B, C, D e o polígono A', B', C' e D' são o quê? Semelhantes, tá? E a gente representa nesta forma aqui, gente, linguagem matemática, A, B, C, D é semelhante a A', B', C', D', tá? Da forma que a prof leu ali para vocês, tá? Aqui falou o polígono, né? Mas vocês entendem, no quadrilátero, pode falar, o quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero A', B', C', tá? Então, o que vocês observaram? Mudou da figura semelhante para o polígono semelhante? Não mudou, né? Então, para ser semelhante, tem duas condições. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados homólogos têm que ser o quê? Proporcionais, certo? Tem que existir proporcionalidade entre eles. Então, ou seja, dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Só é semelhante se, gente, levar essas duas condições, beleza? Então, gente, a razão que a gente calculou entre os lados ali dos polígonos se chama razão de semelhança. E essa razão de semelhança, ela é representada pela letra K. Então, toda vez que vocês verem esse K aí na matemática e estiver falando de polígono, está representando a razão de semelhança, tá? Então, se eu sei a razão de semelhança entre os lados de um determinado polígono e tem um dos lados desconhecido, eu consigo determinar esse lado usando essa razão de semelhança, tá? Então, a prof vai trazer ali para vocês. E quando a gente aplica essa razão, na verdade, a gente vai cair onde? Vai cair de novo numa regrinha de 3. Vamos ter que achar a nossa quarta proporcional, que é um jeito mais simples, que eu acho, né? Para calcular as medidas desconhecidas em polígonos semelhantes. Depois a prof vai resolver um exercício com vocês. Tranquilo até aqui? Alguém tem dúvida? Pode interromper, tá? Então, observação. A definição de polígono semelhante só é válida quando ambas as condições são satisfeitas. Aquilo que a prof falou. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, ou seja, iguais, e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Se não assumir essas duas condições, a gente não pode garantir a semelhança entre os polígonos, ok? Então, ó, o que está dito aqui, né? Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança entre os polígonos. Tranquilo? Sim, não? Estão me ouvindo? Gente? Sim, Perfeitamente. sim. Caralho. Ok, então vamos lá. Não, não está Não tô te entendendo? ouvindo. Por que não está me ouvindo? Está dormindo? Então, acorda. Nos triângulos, gente, triângulos semelhantes. O ano passado, a gente estudou casos de congruência de triângulos, né? E também para saber se um era semelhante ao outro. Nós vamos rever alguns desses casos depois, tá? Mas aqui, para a gente trabalhar triângulos semelhantes, a gente tem a seguinte relação. Exatamente a mesma. Porque o triângulo não é um polígono, né? Ele é um polígono. Só que a gente trabalha especificamente o triângulo porque o triângulo ele é um elemento muito importante dentro da geometria. Então, a gente estuda muitas coisas relacionadas ao triângulo. E são extremamente importantes para outros conceitos que a gente vai vir a estudar mais para frente, certo? Então, dois triângulos são semelhantes quando eles satisfazem ao mesmo tempo as duas condições. Quais são elas?
ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, tá? Então, sempre tem que levar em consideração essas duas condições. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque, ó, os ângulos correspondentes têm a mesma medida, ó, o A corresponde a quem? Ao D. O B corresponde ao E, ó, 65, 65. E o C corresponde ao F. Então, os ângulos internos têm a mesma medida, né? Os homólogos são congruentes. Agora, os lados. Para que seja semelhante, a razão entre a medida do lado AB pelo lado DE tem que ser igual à razão entre a medida do lado AC pelo lado DF. E também tem que ser igual à razão ao lado BC e EF, tá? Então, tem que existir uma proporcionalidade. Eu não vou fazer aqui, que eu trouxe escrito aqui já para vocês, tá? Então, o primeiro caso, os ângulos correspondentes congruentes e os lados homólogos são proporcionais. A razão de semelhança entre esses lados, ó, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4, 2 também. Então, a razão, né, de semelhança que a gente tem aqui é quanto? Nosso K é igual a 2. Então, todas são iguais, existe a proporcionalidade. Nesse caso, então, nós dizemos que o nosso triângulo ABC, ele é congruente, perdão, ele é semelhante ao triângulo DEF. Não é congruente, tá, gente? Congruente é igual, né? Então, não é. Ele é semelhante ao triângulo DEF. Beleza? Vamos lembrar aqui alguns casos de semelhança que a gente estudou lá no 8º ano. Lembra dos casos de semelhança? O que significa o caso AA? Quem lembra? Para me dizer. Não pode ler aqui, né? Já está na cara. A gente diz, ninguém quer participar da aula, né? A gente diz que dois triângulos são semelhantes, gente, quando, se ele tiver pelo menos dois ângulos internos correspondentes congruentes. Então, às vezes você consegue analisar a semelhança de um triângulo sem antes fazer aquela análise dos lados homólogos, usando aquele critério que a gente analisou ali antes, tá? Então, sempre que dois triângulos tiverem dois ângulos correspondentes congruentes, ele também é um triângulo semelhante, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o E corresponde ao E' e o F corresponde ao F'. Então, e eles são iguais, ó, 85, 85, 40 e 40. Consequentemente, o D aqui, ó, vai ser a mesma medida do D', né? Porque qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Se eu tirar 125, vai sobrar quanto? Vai sobrar... Quanto que sobra para o nosso D? Vamos, povo, participa. 55. 180 menos 125 sobra 55, ó. Então, aqui vai ser 55, né, João? E aqui também vai ser 55. Então, esses nossos dois triângulos, eles são semelhantes. Então, dois ângulos correspondentes congruentes, a gente tem um triângulo semelhante também. Os outros dois casos que nós vamos lembrar é o caso lado, ângulo, lado, né? Que a gente tem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo formado entre eles congruentes, tá? Entre os dois lados. Se a gente dividir 8 por 6, nós vamos conseguir a mesma razão que 4 dividido por 3, que vai ser 4/3, certo? E o ângulo I é correspondente ao I' e os dois têm 90 graus. O ângulo formado pelos dois lados que a gente está analisando, ok? E o terceiro caso é o lado, lado, lado. Quando a gente consegue verificar a proporcionalidade entre os três lados de dois triângulos, consequentemente, eles também vão ser triângulos semelhantes, tá? Então, se eu dividir os lados que se correspondem, JK com J'K', vou conseguir uma determinada razão. Se essa razão for igual a do JL pelo J'L', L' igual ao KL
pelo K', L', a gente vai ter triângulos também considerados triângulos semelhantes. Então, vocês viram que nem sempre é necessário eu analisar as duas condições. No caso do triângulo, vocês podem usar estas relações aqui também para verificar se eles são semelhantes ou não. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Sim, não? Aí, Não. se vocês não têm dúvidas, a prof vai passar para os exemplos agora para explicar como que a gente aplica isso matematicamente falando, né? Numericamente falando. Não sei dela. Ah, não, mentira, não sei não. Então, vamos lá. Ó, exemplo. Os trapézios abaixo são semelhantes. Ó, o exercício já está nos trazendo uma importante informação. Então, se os nossos trapézios são semelhantes, significa o quê? Que os ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos, né, ou correspondentes, são proporcionais. Certo? Então, isso eu já não preciso verificar. O exercício já está afirmando. E aí, diz assim, as nossas questões são: qual é a razão de semelhança entre o polígono ABCD e o polígono MNPQ, né? Os trapézios. Então, razão de semelhança. O que eu vou fazer? Como eles são semelhantes, gente, então eu posso pegar qualquer lado aqui e dividir. Na verdade, a gente só tem uma opção, né? De lado para descobrir essa razão de semelhança, que é o AD dividido pelo MQ, que é o quanto? 40 dividido por 20. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 2. Vamos colocar assim, ó, 2 sobre 1 ou 2. Então, essa é a nossa razão de semelhança, o nosso K. Já resolvemos a letra A. Então, você vai pegar os lados correspondentes e fazer a razão entre eles. Agora lá, calcule as medidas x, y e z indicadas. Então, como eu conheço a minha razão de semelhança, na letra B vai ficar super fácil fazer. Olha lá, então, eu tenho que 2 está para 1, ou seja, os lados do primeiro polígono, né, do primeiro trapézio, é igual ao dobro do lado do segundo. Se aqui for 2, aqui é 1. Se aqui for 4, aqui vai ser 2. Se aqui for 8, aqui vai ser 4. E assim por diante. Então, nós podemos afirmar que 2 está para 1, assim como o 50, ó, tô vindo daqui para cá, então tem que respeitar a ordem. Está para quem? Está para x. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 2x é igual a 50. O x, qual é a metade de 50, gente? 25, certo? Centímetros, metros, o que o exercício estiver propondo para vocês. Nesse caso aqui tá tão simples que a gente nem precisa fazer tudo isso aqui. Vocês não concordam comigo? Se tá de 2 para 1, se aqui é 44, quanto que é o y? Falem aí para mim, por favor. Qual é o valor de y? Vamos lá, meninas, meninos. Qual vai ser o valor de y? Se eu tenho 44 aqui, qual vai ser o y? 22. 22. Muito bem, João. Obrigado. E quanto que vai ser o nosso z? 70. Qual é o valor de z? Oi? 35? Não. 35. Muito bem. Vocês viram que fácil? Nem precisei usar a regrinha de 3 ali, né, para determinar o valor das outras letras. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Vai que dificulta, né? Nossa, agora a prof traz 2 triângulos de ponta cabeça, um de ponta cabeça para o outro. Como que eu vou saber se descobrir essas medidas? Então, ó, na figura abaixo, determine as medidas x e y indicadas. Então, como que eu vou poder usar a questão da semelhança aqui? Primeiro, eu tenho que verificar se são semelhantes ou não, tá? E como eu faço isso? Vamos usar as nossas regrinhas lá dos triângulos sem fazer a proporcionalidade entre os lados, ó. O lado A, gente, o ângulo A, desculpa, é correspondente ao nosso ângulo D aqui, ok? Então, o A e o D são congruentes. Então, A é congruente a D, certo? E nós temos aqui, ó, o ângulo C. O ângulo C, ele é o quê?
OPV, né? A gente pode dizer que tem aqui uma relação de opostos pelo vértice. Se o ângulo C é oposto pelo vértice nos dois triângulos, o que a gente diz? Os ângulos opostos pelo vértice, qual que é a principal característica? Eles são o quê? Congruentes, têm mesma medida. Então, vou pôr C1, que é desse, e C2, que é desse, tá? Que é o mesmo ângulo, né? Então, é o mesmo vértice. Então, nós temos dois ângulos congruentes. Então, quando isso acontece, quando dois triângulos têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes, o caso AA. E aí fica fácil. Agora, para eu achar as medidas que eu quero, eu vou pegar os lados correspondentes. Então, eu conheço o AB está para quem? Está para D. Então, AB está para D. Certo? Quanto que é a medida de AB? É igual a 9 sobre 6. Vamos simplificar isso aqui, que a gente já vai calcular a nossa razão de semelhança, tá? Então, o 9 e o 6 dá para a gente dividir por quanto? Por 3. 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 é 2. Então, a nossa razão de semelhança, o nosso K lá, é igual a quanto? 3 meios. Agora, a gente vai descobrir com facilidade as medidas que faltam. Então, ó, o lado BC corresponde a quem? Ao C. E o lado AC corresponde ao lado CD, que é esse aqui, ó. E é só fazer a mesma regrinha que a gente usou antes. Então, 3 está para 2, assim como X está para 8, respeitando a ordem, ó. Vim daqui para cá, então vou daqui para lá. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 2x é igual a 3 vezes 8, que é 24. X vai ser 24 dividido por 2. X é igual a 12. Descobrimos a medida x. Agora vamos descobrir y. 3 está para 2, assim como 15, maior para o menor. 15 está para y. Mesma coisa, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Y vai ser igual a 30 dividido por 3, e y vai ser igual a 10 centímetros, metros, de acordo com o que o exercício te trouxer. Fácil, né, gente? Bem simples, né? Eu falei para vocês que esse ano a matéria de vocês era muito tranquila, em todos os aspectos. Quase todas elas são bem tranquilas de se entender, né? Número 3. As figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes. Já deu toda a dica aqui, ó. Nem precisamos nos preocupar com razão de semelhança. Calcule x e y em cada uma delas. Então, tá. Lados correspondentes. Quem são? Vamos só marcar para ficar fácil para vocês. Aqui já está até marcado com a linha, B'. Então, ó, AB corresponde à linha, B'. AC corresponde à linha, C'. BC corresponde a B', C'. Quando não tiver essa referência, gente, usa tracinhos aqui, ó, para facilitar. Então, esse corresponde com esse corresponde com esse, e esse aqui vai corresponder com esse, tá? Então, acaba facilitando a visualização. Eu gosto de fazer isso. Então, nós temos que 18 está para Y, assim como 12 está para 9, tá? 12 está para 9. Eu pego os valores, que eu conheço, os lados correspondentes conhecidos, e o outro que tem a minha incógnita, tá? Senão eu não consigo resolver. Então, vamos lá. Então, 12y é igual a 9 vezes 18. 9 vezes 18 vai dar quanto? Vou fazer aqui para ser mais rápido. 162. Eu quero 12y? Não. Então, y vai ser igual a 162 dividido por 12. Y vai ser igual a 13,5. 13,5 centímetros, metros e assim por diante. Agora, vamos descobrir o nosso x, ok? Então, nós vamos ter que 12 está para 9, que é um valor que a gente conhece, poderia pegar o 13,5. Para não trabalhar com o número decimal, vamos pegar um número inteiro, fica mais fácil, né? Então, 12 está para 9, assim como o x está para 18. O x está para 18. Então, nós vamos ter lá
que produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 9x é igual a 12 vezes 18, que é 216. X vai ser igual a 216 dividido por 9. X é igual a 24. E calculamos as nossas duas letras, né? Os nossos dois termos desconhecidos. Mais um, para garantir o entendimento? Então, vai lá. Esses aqui que pegam a gente, né? Sim. Né, Rian? Esse aqui dá um BOzinho na cabeça, não dá, não? Então, vamos ver quem são os nossos lados correspondentes. Ó, o lado menor corresponde ao menor. Tá vendo que tem 3 lados de tamanhos diferentes aqui? Então, a gente pode afirmar que o AE, vou pôr um risquinho, está para quem? Para o CD. Que o lado, ó, AB é o maior nesse. AB, então, está para o maior desse. Então, esse lado está para esse. X está para 8. Ai, coloquei 3, deixa eu pôr 3. E aqui, nós temos que o que sobrou? Esse está para 3, está para Y, tá? Então, sempre determine primeiro a relação de correspondência entre os lados para vocês não se perderem, tá? Para facilitar o trabalho. Então, agora ficou simples. Vamos pegar 2 lados correspondentes que a gente conhece as medidas, ó. Quem que a gente conhece? O 2 com o 4, né? Então, 2 está para 4, assim como o X está para 8. X para 8. Ó, do menor para o menor. Estou indo nesse sentido, então eu tenho que respeitar sempre o mesmo sentido, tá? Então, lá, produto dos extremos igual... Vamos facilitar, né? O prof sempre gosta de simplificar. Aqui, dá para dividir por 2. Agora lá, 2 vezes x, 2x é igual a 1 vezes 8, que é 8. X vai ser igual a 8 dividido por 2. X vai ser igual a 4. Olha que moleza, tá? Já podemos pegar essa mesma razão simplificada para descobrir o y, porque 2 para 4 é a mesma coisa que 1 para 2. É igual a 3 está para y. Então, 1 vezes y, y. 2 vezes 3, 6. Então, descobrimos, olha, sem maior dificuldade o valor de x e de y. O que vocês observaram aqui? Se aqui o segundo, né, é o dobro das medidas do primeiro. Então, se tem 1 centímetro no primeiro, eu vou ter 2 no segundo. Então, era só multiplicar por 2, no caso das medidas aqui do y, e nesse caso, dividir por 2, porque eu estou vindo ao contrário ali daí, né? Tranquilo? Rian, entendeu a análise do desenho? Sim. Nossa, pela primeira vez eu consegui entender. Então, vamos lá. Prof. Meu Deus, Rian, não me assusta. Oi? Por quê? Porque eu iria te assustar, professora. O meu rosto é tão feio assim. A primeira vez que você entendeu alguma coisa, você me deixa desesperado daí. Não, né? Desculpa. Vamos lá. Ó, esses 2 triângulos aqui estão separados. Então, fica sendo mais fácil para a gente analisar. Como a prof falou, lado menor com lado menor, médio com médio, maior com maior. Então, quem são os lados correspondentes no nosso caso aqui, gente? Me ajudem aí. Rian, qual lado que corresponde aqui? Vamos ver se você entendeu. É o lado A? O lado AB, o lado AB E corresponde com qual lado desse aqui? Ah, bora ver. O lado AB corresponde com o lado... Deixa eu ver, não tô conseguindo ver com o lado EF, né? Muito bem, Rian. A AB corresponde a EF. Agora, o lado BC corresponde a quem no outro triângulo? Com o D, né? Com D, ó. Ou... Com D, tá certinho. E o maior lado, que é o nosso AC, corresponde ao maior lado, que é o DF. Então, aqui também corresponde aqui. Aí, agora fica fácil para fazer. Vamos pegar 2 que a gente tem medidas conhecidas. Quem? Um 9 aqui, ó. BC para DE, certo? Então, nós temos que 9 está para 3, assim como o 6 está para o Y. 6 para Y. Vamos aplicar nossa técnica de cancelamento para facilitar, ó. 9 e 3 são divisíveis por quem? Por 3, que vai dar 3 e vai ficar 1.
Aí já vamos diminuir metade do nosso trabalho. Então, lá, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 3 vezes y, 3y. 1 vezes 6, 6. Não quero 3y, então 6 dividido por 3, y vai ser 2. Certo? Agora vamos descobrir o x. Então, da mesma forma, 9 está para 3, assim como 10 está para x. Ó, tô vindo daqui para lá, eu tenho que ir daqui para lá, tá? Seguir o mesmo sentido. Então, 10 para x. Dá para aplicar a técnica de cancelamento, que a gente já podia ter colocado aqui reduzido, mas vamos lá. Dá 3 e dá 1. Já diminuímos o nosso trabalho. Então, 3 vezes x, 3x. 1 vezes 10, 10. X é igual a 10 dividido por 3. X é aproximadamente 3,333. Vou colocar aqui outra versão, tá? Então, determinamos o valor do nosso x, que é proporcional ao 10 do primeiro triângulo. Viu que simples, gente? Tranquilo, né? E vocês acharam? Facinho, facinho, facinho. Se Bem for fácil. assim na prova, vai ficar legal. Tá. Então, agora eu quero fazer com vocês, Vamos geralmente, dar apostila. uma aplicação disso lá na apostila, tá? Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. Eu vou fazer primeiro, que horas são? Tem que cuidar o horário. Já é 11h05. Professora, que hora que nossa aula acaba primeiro? 11h15. É meia hora cada aula. Então, Então falta 15 minutos. Falta Tá, 15 minutos, professora. Tá, então eu vou começar fazendo lá naquelas mais complexas, tá? Que é na página 181. Vamos lá na página 181. Nós vamos fazer o exercício 7 e o exercício 8. Eu vou ajudar vocês a fazer. Deixa eu abrir a apostila de vocês aqui para a gente ler junto o exercício. Depois eu volto aqui passar a tarefa, tá? Ou vocês já querem deixar a tarefa anotada? Depois, melhor. Não, na realidade eu não quero nem tarefa, professora. Não quero tarefa. Claro que você quer, Rian. Tarefa faz bem. Deixa eu achar aqui nosso livro. Semelhança de triângulos. Já vou aumentar, tá, gente? Aqui, exercício 7 e o exercício 8. Então, esse exercício aqui. Todo mundo já tá com a apostilinha lá? Já vão fazendo, já fica pronto da tarefa. Não, professora, página. Qual página que é? Página 181, Rian. Ah, beleza, deixa eu procurar aqui. Então, o primeiro exercício, o que a prof quer resolver com vocês, diz o seguinte. Uma maneira de chegar ao saguão de um hotel é subindo 2 lances de escadas, conforme o esquema. Quantos metros acima da calçada fica o saguão deste hotel? Então, ó, nós temos aqui o primeiro lance de escadas, né, ó, que tem a medida que está em relação ao calçado. Então, esse primeiro lance, ele está a 1,5 metros, 1,5 metro da calçada, certo? Em relação na altura. E nós temos um segundo lance, né, que a gente não sabe a altura dele. E eu preciso, então, determinar a altura desse lance para saber qual é a distância total. Só falta a minha caneta não querer escrever aqui, né? De novo? Não, mas eu acho que é por causa do livro. Tem que pegar a canetinha aqui, eu acho. Professora, as questões do livro é bem diferente das questões que você mostrou pra gente. Mas é a mesma aplicação, Rian. Por isso que a prof fez questão de vir aqui no livro para mostrar para vocês, tá? Então, gente, ó, nós queremos descobrir esta medida aqui, ó, certo? Esse pedacinho que tá faltando. E para poder descobrir o quê? O todo, né? A distância daqui até aqui, que é da calçada até o saguão lá em cima, ok? Então, se vocês olharem bem essa imagem, o que nós temos aqui que nós podemos usar? Nós temos a formação de um primeiro triângulo aqui no primeiro lance da escada, certo? E nós temos uma formação de um outro triângulo no segundo lance.
E esses triângulos, ó, se vocês analisarem, são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos correspondentes, congruentes, ó. Esse ângulo amarelo é igual a esse, por isso que está na mesma cor, tá? É o mesmo ângulo de inclinação na escada, né? E esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, é igual a esse. Então, dois ângulos correspondentes, congruentes. Então, nossos dois triângulos aqui são semelhantes. Logo, nós podemos aplicar o quê? A teoria da semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Então, esse lado aqui, onde mede 3 metros, corresponde a qual medida do meu segundo lance? A essa medida aqui, ok? Então, né? Concorda comigo? E quanto que é essa medida, prof? Eu não sei a medida. Sabe sim, ó. Daqui do primeiro lance até o último lance, nós temos um comprimento de 9,8 metros. Se eu tirar o tamanho do primeiro lance, o comprimento do primeiro lance, e os 2 metros de parte sem degraus, eu consigo descobrir quantos metros eu tenho, né, no comprimento do segundo lance. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, 9,8. É 5,8. Não é 4,8. Então, essa distância aqui, ó, é 4,8 metros. Ai, gente, desculpa, tá? A caneta aqui tá mais complicada. Mas vamos lá. Então, 4,8 metros, certo? Então, nós podemos agora fazer nossa razão de proporção. Então, 3, que é o comprimento. Meu Deus, que horror. Deixa eu ver se com o mouse fica... Não, vai ficar a mesma coisa. 3 está para qual altura? Qual que é a altura que corresponde ao primeiro lance? 1,5, certo? Não, eu não vou conseguir fazer. Calma. Deixa eu pegar essa canetinha aqui, vamos ver se muda alguma coisa. Vou fazer aqui, tá, gente? 3 está para 1,5, assim como... Não, não dá. Ele vai para o decimal. 3. Ai. Vamos lá na nossa. Vocês me falam as medidas daí, tá? Vou pegar um espacinho aqui que fica melhor na tarefa. Aqui. Nós vamos ter lá no 7 que 3 está para 1,5, assim como o comprimento do segundo lance, que nós calculamos lá, que é quanto? 4,8, né? 4,8 está para a altura do segundo lance. Quanto que é a altura do segundo lance que a gente não conhece? É x. Assim, nós montamos uma proporcionalidade aqui. Então, vamos resolver. 3 vezes x, 3x é igual a 1,5 vezes 4,8. 1,5 vezes 4,8 vai dar 7,2. Como eu não quero 3x, x é igual a 7,2 dividido por 3. X vai ser igual a 2,4. Então, aquele pedaço que eu não conheço lá da altura da minha escada, deixa eu voltar lá. Da altura da minha escada, aqui, ó, é quanto? 2,4 metros. Só que eu quero saber o quê? Tudo isso aqui, certo? Da calçada até a parte superior da chegada ali no saguão. Então, se aqui é 2,4, com mais 1,5, quantos metros de altura tem os dois lances da escada até chegar ao saguão, gente? Quanto que vai dar? 3,9? Quanto? 3,9? 3,9. Muito bem, Ria, exatamente. Então, nossa altura aqui é 3, deixa eu ver se eu escrevo, 0,9 metros. Esta é a resposta desse exercício. Viu, Rian? Que parece difícil, mas é fácil, né? Não usamos nada diferente do que a prof mostrou ali na aula para vocês. Certo? Agora vamos fazer o outro ali. Já copiaram? Posso dar sequência aqui? Já, pode sim. Tá. Então, o nosso outro problema é um problema do Enem. A sombra de uma pessoa que tem 1,8 metros, né? 1,80 m de altura,
mede 60 centímetros. Então, a altura dela, um determinado horário do dia, de 1,80, projeta uma sombra de 60 centímetros. No mesmo instante, ao seu lado, a sombra projetada de um poste é de 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a ser de... Então, aqui nós temos que analisar. Então, primeiro nós temos uma pessoa que projeta uma sombra de 60 centímetros e um poste que a gente não conhece a altura, que projeta uma sombra de 2 metros. Primeiro detalhe, gente, para resolver exercícios com esse característica, nós temos que trabalhar com a mesma unidade de medida, tá? Então, se aqui eu tenho metro, aqui centímetro, eu tenho que converter ou isso para centímetro ou isso para metro. O mais fácil é transformar os centímetros em metros. Então, vamos voltar lá naquela página que a prof estava, que lá dá para escrever, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá, que é o 8. Nós temos uma pessoa de 1,80 m que projeta uma sombra de 60 centímetros, que é a mesma coisa que 0,6. E eu tenho um poste, que eu não sei a altura, vamos chamar aqui de X, que projeta uma sombra de 2 metros, certo? Mas, prof, eu quero saber a sombra da pessoa depois que a sombra da árvore, do poste, reduzir 50 centímetros. Só que para eu poder determinar essa sombra, gente, eu preciso primeiro saber o quê? A altura do poste, porque ela vai ser importante para mim resolver a outra parte do exercício, tá? Então, primeiro passo, mesmo que o exercício não está falando da altura do poste, nós temos que calcular essa altura. Então, vai ficar assim, 0,6x é igual a 3,6. Então, x vai ser igual a 3,6 dividido por 0,6. Logo, o nosso poste tem que altura? O nosso poste tem 6 metros de altura. Ó, corta a vírgula aqui, 36 dividido por 6, 6 metros, certo? Agora, vamos determinar o quê? A sombra da nossa pessoa, depois que a sombra do poste reduziu 50 centímetros. Então, vamos lá. Nós temos uma pessoa de 1,8 metros, certo? Esta altura da pessoa, se vocês desenharem aqui, ó, eu tenho a pessoa, que é 1,8, e eu tenho o poste lá, né, de 6 metros. A sombra e a sombra. Então, a altura da pessoa corresponde à altura do poste, né? E a sombra da pessoa corresponde à sombra do poste. Então, nós temos aqui o quê? Uma correspondência. Então, é isso que nós vamos usar aqui para descobrir agora. Então, a minha pessoa, a altura dela, 1,8, está para quanto? Está para 6, que é a altura do poste. Assim como a sombra da pessoa, nesse momento que eu quero, nós vamos chamar aqui de H, está para a sombra do poste em determinado momento. Qual que é o momento que eu quero? Quando ela reduzir 50 centímetros. Se inicialmente tinha 2 metros, menos 50, quanto que vai sobrar? 1,5. Então, a razão para determinar a resposta da nossa pergunta é essa, tá? Então, a altura da pessoa está para a altura do poste, vamos dizer, numa determinada hora, assim como a sombra dessa pessoa vai estar para a sombra do poste nesta mesma hora. Então, agora, produto dos extremos igual ao produto dos meios, 6H é igual a 1,8 vezes 1,5. H vai ser igual, vamos descobrir aqui essa multiplicação, vai dar 2,7 dividido por quanto? Por 6, certo? 2,7 dividido por 6, então o H, que é a nossa medida da sombra aqui, no caso, né? É igual a 0,45 metros. Ou seja, 45 centímetros. Voltando lá no nosso exercício, vamos ver qual que é a nossa resposta. Que ele quer lá. Aqui, ó. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, tá? Então, o nosso
a sombra projetada pela pessoa, no mesmo instante em que o poste projeta uma sombra de 1,5 m, é 45 centímetros. Certo? O que vocês acharam? Olha, tipo assim, ó, pra fazer os exercícios é fácil, tem que usar um pouquinho da lógica. Na verdade, é a interpretação que é o processo mais difícil, né, Rian? É. Oh, meu senhor, não consigo escrever o que os centímetros. Deixa eu ver. Ó, não vai, ó. Tá, vocês sabem que é centímetros ali, tá? Beleza, gente? Então, o que a gente tinha na nossa aulinha é isso. Espero, assim, que vocês tenham compreendido. Deixa eu voltar lá para a gente pegar a tarefa. Acho que já deu o nosso tempo, né? Passa muito Não, tem rápido. 2 minutinhos ainda. Então, vamos lá. É o tempo da gente fazer o encerramento. Peraí, professora. Não, professora, pelo menos, professora, eu só ver o que eu tenho a falar primeiro. Quando a aula só tinha 50 minutos, a aula passava rápido. Agora que tem 1 hora, também passa rápido. Mas na verdade, Rian, porque a prof sempre usa, né, os 50 minutos, assim, e fala o tempo inteiro. Então, acho que é por isso que dá essa sensação que passa rápido. Mas é interessante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No meio desse conteúdo de polígonos semelhantes e semelhança de triângulos, tem um conteúdo chamado homotetia, tá? A homotetia, uma horinha dessa, a prof vai pegar, um dia que nós tiver só uma aulinha, a prof explica ela para vocês, tá? O que é a homotetia? Só para vocês não ficarem curiosos. É uma forma de ampliação ou de redução de imagens que a gente usa, é uma técnica, tá? Para ampliar ou fazer a redução de imagens. Só que a prof está com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? De trabalhar com o material que eu tenho, porque eu precisaria usar régua, né, fazer o desenho, e daí, projetando aqui com a minha mesinha, eu não tenho como fazer isso. Então, por isso que a prof deixou esse conteúdo. Quem sabe, se não, a gente não conseguir fazer agora, né? Nós fazemos na nossa volta. Mas se vocês quiserem dar uma lidinha lá, tá? Fica na página 175. Não é nada difícil. Ou eu vou ver se eu encontro um vídeo bem explicativo, né, de alguém fazendo e mando para vocês. Mas aí a gente combina na outra aula, beleza? Mas é só para vocês. Mas a prof pulou. Não é que pulou, é que a prof está sem recursos assim adequados para fazer isso, tá? Vou encontrar um meio para a gente fazer. Então, gente, tarefa, páginas 173, 174, 179 e 180, tá? É só Professora. esses 4. Oi. Eu já te falei, professora, que você tem que passar menos tarefa. Principalmente nesses dias que a gente tem aula mais... Professora, aqui, ó. Professora, vamos, professora, fazer o seguinte. A gente vai ter aula que dia? Quarta-feira, daqui 2 dias. Então, quarta-feira, você ajuda a gente, quando a gente tiver dúvida, você ajuda a gente na quarta-feira a fazer? Sim, O que você acha? eu quero que vocês façam e me mandem fotos até amanhã à tarde, né? Antes da aula. E daí, na quarta-feira, eu vou fazer a correção. Sim, não vai dar, não. A nossa próxima aula. Eu vou fazer trabalho hoje. Amanhã, prof. Não, professora, vou ter que fazer trabalho hoje. Agora a gente não vai ter nem 3 dias. Mas, se você estivesse na escola, ia ser esse o tempo, a mesma coisa. Mas em casa é mais difícil, prof, porque a gente vai ter 5 aulas assim, e vai ter matéria, tem atividade das outras matérias também, de um dia para o outro. Trabalho. Meu Deus! Ainda. A gente fala uma de cada vez. Gente, mas esse vai ser o nosso ritmo. Amanhã não vai ter outro. Fazendo tarefa aí à tarde também. Mesmo a gente estando em casa, a gente está só estudando. É muito complicado. Já veio atividade das outras matérias também. A prof está trabalhando. Ó, são 5, 6 exercícios e 3 do outro. Não é muita coisa. Professora, aqui, ó, professora. Você poderia, professora, fazer um favor? Você poderia incluir a página 61 também? Não entendi, Rian. Eu acho isso um pouco Você poderia incluir errado, a página 61? Verdade, mas tudo bem, prof. Você poderia incluir a página 61? É assim, ó. Vocês vão fazer os exercícios. O que vocês não conseguirem, a gente vai fazer a correção. A gente vai fazer na aula quarta-feira, tá?
Mas, infelizmente, Beleza. vai ser assim. Então, vamos escolher alguns exercícios para diminuir ali para vocês, para ficar mais tranquilo? Quero aula de artes. Então, vai lá. Na página 170... Vamos dar uma olhadinha. Pronto, Rian. Na página 173 e 174, vocês vão fazer o exercício 1, tá? Marca lá. Exercício 1. O exercício 3. Página 173, né? As duas, 173 e 174, tá? Beleza. E o exercício 5. 1, 2 e o 5? Não, amor. 1, 3 e 5, tá? E na página 179 e 180... Vocês vão fazer o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 6. Tentei pegar os mais simples, tá? Aí, na quarta-feira, vocês já venham preparados com o material que a gente vai fazer os outros e corrigir esses. Daí a gente faz junto. Beleza? Pode ser? Beleza. Muito obrigada, prof. Pode. Então, tá bom. Então, deixa eu marcar aqui para eu não esquecer, senão na quarta eu vou cobrar de vocês. Galerinha, bons estudos para vocês, tá? Até quarta-feira. É isso aí, gente. Infelizmente, essa fase vai ser complicada para todos nós, né? Beijos. Eu quero morrer. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês, tá bom? Com certeza. Com certeza, às 3 da manhã eu vou te procurar. Tá bom, então. Vou te dar a conta, Rian. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima aula.